Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Dr. César da Silva, sou fisioterapeuta. Eu vim falar para vocês hoje sobre uma aula chamada aula de ortopedia, né? A primeira aula de ortopedia que a gente vai falar com vocês é falar alguns conceitos ortopédicos. O primeiro conceito ortopédico, primeira parte do conceito ortopédico, nós vamos entender o que é a palavra ortopedia. Ortopedia nada mais é do que uma parte da medicina, que é uma especialidade, que serve para estudar e diagnosticar e tratar as deformidades da patologia do sistema músculo-esquelético. Então, quando você ouve falar de ortopedia, é isso, certo? Além de ele tratar, além de você saber que a ortopedia é uma especialidade, ele trata o paciente, né? Vai ao diagnóstico, trata as deformidades acontecidas no sistema músculo-esquelético, beleza? Depois, em seguida, vem a palavra traumatologia. O que é a palavra traumatologia? É o estudo das agressões que acomete o sistema músculo-esquelético. Isso é a palavra traumatologia, certo? Que vai estudar as agressões, resumindo falando. Quando a gente fala em trauma, o que é um trauma? É uma agressão, certo? Que acontece no sistema músculo-esquelético de forma genérica. Não tem como medir a intensidade do trauma, certo? Porque o trauma ele pode ser direto ou indireto. Quando o trauma é direto, ele é direto ao local da fratura. Indireto, ele se afasta do local da fratura, certo? Aí, outro conceito ortopédico é o que é fratura. Fratura nada mais é do que uma perda da continuidade óssea. Então, o que significa que o osso, quando ele quebra, ele perde a linha articular, a continuidade dele, e isso é chamado fratura. Então, o osso está inteiro, ele perdeu a linha articular, né, quebrou, dividiu no meio assim, né? Ele está aqui, ó, quebrou, dividiu no meio. Então, isso é chamado de fratura. Então, fratura nada mais é do que a perda da continuidade óssea, né? Ele pode causar, ele pode acontecer, melhor dizendo, por um trauma leve. Então significa, o paciente tem uma escorregadinha de nada, tem um trauma leve, uma escorregadinha de nada, ele gerou uma fratura leve. Se ele escorregou de forma brusca, digamos assim, intenso, aí um trauma mais intenso gera uma fratura. Então quer dizer, uma escorregadinha de nada, o paciente pode ter uma fratura, uma escorregada forte, ele pode ter uma fratura. Então a fratura ele pode causar por um trauma leve ou intenso. Agora, quais são os tipos de classificações de fraturas que nós temos, né? Nós temos fratura incompleta, conhecida como fissura, é quando o osso só trinca ou quebra de lado. Nós temos fratura completa, quando o osso quebra totalmente. Nós temos fratura de complicação, quando complica totalmente, né? Digamos assim, o paciente perfura órgãos, vasos, artérias, né? Ou seja, destrói totalmente o sistema dele. E fratura exposta, né? O que é a fratura exposta? Quando o osso fica exposto para fora. Nós temos fratura exposta aberta, que é aquela que existe comunicação com o meio externo, e a fechada, né? Que a fratura exposta nada mais é do que uma ruptura de pele, certo? Fratura comunitiva, quando o osso ele quebra em vários pedacinhos, vários fragmentos ósseos, beleza? Então nós falamos desses exemplos de fraturas que existem. Com um vídeo anterior aí, expliquei detalhadamente a respeito disso, né? Só estou recapitulando. Aí em seguida vem a outra questão chamada luxação, né? O que é a luxação? A palavra luxação na ortopedia é nada mais é do que a perda da continuidade, a perda da congruência articular, certo? Quando existe a perda da congruência articular, isso é chamado luxação. Digamos um exemplo, vamos supor, o indivíduo fala assim, meu braço deslocou, o osso saiu para fora, o osso deslocou. Isso não é uma fratura, né? Isso é uma luxação, a articulação
desencaixou, houve o desencaixe articular, entendeu? Isso é chamado de luxação, né? E luxação nada mais é do que uma perda da congruência articular, beleza? O que é o entorse, né? Vamos entender o que é entorse. O entorse é uma lesão causada por um movimento brusco, que é um movimento feito de maneira errada, aonde você ultrapassa o limite da ADM, aonde gera dor e sinais inflamatórios, que é conhecido como sinais flogísticos. Quais são os sinais inflamatórios que podem ocorrer? Dor, calor, rubor, edema e perda de função. Então, o entorse nada mais é do que uma lesão causada por um movimento brusco. Vamos supor um exemplo. O paciente está andando, ele pisa de maneira falseada e ele faz assim com o pé, ele roda para dentro, certo? E esse movimento que ele vai fazendo com a flexão plantar, rodando para dentro, ele vai ultrapassar o limite da DM. Então, ou seja, o pé ele tem um limite da DM correto, né? Tem um limite da DM. Se ele ultrapassa o limite da DM, isso gera entorse, né? Onde o paciente vai ter dor, calor, rubor, edema, né? E perda de função. A dor, né? Toda o entorse tem dor, edema é um inchaço, rubor, né? É a vermelhidão, né? Dor, calor, rubor, edema, né? E edema é um inchaço. Rubor é vermelhidão. E perda de função, né? E dor, beleza? Então isso que é o entorse. Aí você pergunta para mim, mas doutor, se o entorse acontece a primeira vez, não acontece nada. Não, pode causar um edema, um calor, quer dizer, pode causar um edema, um inchaço, né? Que é comum também nas fraturas, porque nas fraturas também tem sinais flogísticos, que é os sinais inflamatórios que eu acabei de dizer. É por isso que muitos confundem que se a pessoa torceu o pé, quebrou. Não, não é que quebrou. Ele teve um entorse. E o entorse também, tanto a fratura, tem os sinais flogísticos. Mas o entorse causado a primeira vez não causa nada. A segunda vez, ele causa ruptura de ligamento. Ele vai romper o ligamento, certo? E a terceira vez, causado entorse, além de causar ruptura de ligamento, ele vai causar o quê? Fratura. Entendeu? É isso que acontece. Depois do entorse, que a gente acabou de falar para vocês, né? Só recapitulando, o que é entorse? É uma lesão, lesionou, né? Lesão é machucado, causado por um movimento brusco, um movimento feito de maneira errada do pé, né? Ultrapassando o limite da ADM, que é o movimento, né? É onde vai gerar dor e sinais inflamatórios. O que é estiramento? O estiramento é quando a musculatura ela estica, ela perde o formato da fisiologia normal da musculatura. Isso é estiramento. Artrose. O que é uma artrose? Uma artrose é uma degeneração ou um desgaste articular. Então, quer dizer, quando a articulação ela degenera ou causa desgaste articular, isso é chamado artrose. Só que nós temos dois tipos de artrose, primária e secundária. Primária causada devido à patologia, secundária devido ao envelhecimento. Aí, vamos supor, o indivíduo é novo, né? Tá com água no joelho, certo? Tá com um excesso de líquido no joelho. É artrose ou derrame articular? Se o indivíduo é novo, ele vai ter um derrame articular. Se ele é mais de idade, digamos 40, 50, 70 anos, 60, 70 anos, ele já tem artrose. Mas qual a diferença, doutor? Quando a pessoa é jovem, ele vai ter derrame articular. Por que ele vai ter derrame articular? Porque jovem, ele tem menos desgaste no joelho, né? Sofre menos atrito no joelho. Muito menos atrito, muito menos impacto, menos compacto, torção, vários choque, né? Digamos assim, muito impacto, osso com osso, né? Então, tem menos impacto. Agora, a pessoa que é mais velha, né? Mais idosa,
ou a pessoa na faixa etária de 40, 50, 70 anos, 50, 60 anos, ele já tem um desgaste maior no joelho, porque ele tem uma sobrecarga ou sobrecarregou o joelho mais ainda, né? Por causa do decorrer do tempo da sua idade. Essa é a diferença. Então, quando a pessoa é jovem, se ela tem água no joelho, que água no joelho nada mais é do que o derrame articular, que é excesso de líquido sinovial no joelho, se a pessoa for nova, ela tem derrame articular. Se ela for mais de idade, ela tem artrose. Então, é por isso que é a diferença. Porque se ela for jovem, ela tem um derrame articular, por quê? Porque ela desgastou menos o joelho, entendeu? Quando ela é jovem. Agora, quando é idoso, ou pessoa mais nessa faixa de 40, 50 anos, então ele tem desgaste maior do joelho, certo? Essa é a diferença. Nós temos também a outra questão, o nome da cirurgia que a gente faz na coluna, que é feita na coluna, é chamado de artrodese, né? Que a gente faz na coluna. Só que a cirurgia na coluna, né? Muitas vezes ele é arriscado, né? E a cirurgia na coluna, a maioria das pessoas não fazem, porque a cirurgia da coluna, alguns pacientes chegam ter sucesso na cirurgia, outros não, né? Isso depende de cada um, né? Mas hoje existe todo o protocolo, né? Que é necessário fazer uma prescrição, fazer digamos assim, assinar um termo de conscientização, né? Que o médico, né? Que no caso, ele manda assinar o termo de conscientização que o paciente está conscientizado que vai fazer cirurgia da coluna. A maioria das pessoas não fazem. Mas tem pessoa que faz cirurgia da coluna hoje, amanhã já está andando, né? Tem pessoas que não, né? Isso depende de cada pessoa para pessoa. O que é utilizado para colocar na coluna quando faz cirurgia? Osteossíntese. O que é osteossíntese? Nada mais é do que qualquer tipo de material metálico, como qualquer tipo de material metálico que serve para fixar um determinado segmento articular. Isso é chamado osteossíntese. Quando eu vou falar a palavra osteossíntese, o que é osteossíntese? É qualquer tipo de material metálico que serve para fixar em qualquer segmento articular. Quais são eles? Placa, pino, parafuso e fio de rinche. Beleza? É isso que você tem que entender. Outra questão importante, que quando o osso ele é colocado no lugar, né, ou a articulação colocada no lugar, a ortopedia chama isso de redução, né? Quando coloca o osso no lugar, ou a articulação no lugar, isso é chamado de redução, certo? Quando você faz um tratamento usando todos os recursos terapêuticos, como massoterapia, eletroterapia, cinesioterapia, cinesiologia, sem utilizar tratamento cirúrgico, esse tratamento é chamado tratamento conservador. Agora, se você faz um tratamento que você submete à cirurgia, é tratamento cirúrgico. Quando você coloca um paciente na cama, quando o médico fala assim, fulano tem que ficar deitado na maca, ou no divã, quer dizer, na cama, né, sem movimentar os segmentos articular para que o osso cola certo, né, ocorre as fases de cicatrização óssea certinho. Isso é chamado de imobilização, fica imobilizado, sem movimentar, né? Isso vai demorar, isso não posso dizer quanto tempo, quanto mês leva cada tipo de consolidação da fratura, né? Isso vai depender de osso para osso, né? Porque vai depender da qualidade do osso, né? Porque tem gente que cola mais rápido, tem outros que mais demoram. Isso vai depender do tipo de fratura que a pessoa também teve também. E quando o osso ele cola errado, qual é o nome ortopédico que a gente dá para o osso quando cola errado? É chamado de consolidação viciosa, né? Quando o osso ele cola errado, que ocorre uma consolidação viciosa, que o médico indica fazer? Que é orientado a fazer? Fraturar esse osso novamente
né? Que nada mais é do que quebrar esse osso novamente para colar novamente esse osso como era antes, beleza? Então, quando a pessoa, vamos supor, fulano de tal mandou ficar ali imobilizado, parado ali, ele não ficou, ele vai andar, aí o osso cola torto, aí fala que a culpa é do médico, né? Então, o osso quando cola torto é chamado de consolidação viciosa, beleza? Esse é o vídeo de hoje, falei para vocês alguns conceitos ortopédicos, tem muito mais conceitos ortopédicos que muitas vezes eu não tenho falado aqui, mas eu trouxe alguns mais importantes, né, que eu acho, e tem mais ainda que a gente pode falar sobre ortopedia e outras áreas, né? Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais assuntos para vocês. Esse vídeo foi um pouquinho mais grande, né? Que foi um pouco maior, né? Porque foi falado vários conceitos ortopédicos. Aos próximos vou resumir os vídeos, né? Para ajudar vocês a assistir melhor meu vídeo da fisioterapia, para não ser cansativo para vocês. Mas esse daqui foi grande porque foi uma aula de ortopedia que eu falei sobre os conceitos ortopédicos. Muito obrigado, fica com Deus a todos. Uma ótima terça-feira, uma ótima tarde de quinta-feira para todos. Boa tarde, até mais.